Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, eu sei que muita gente vai pular esse vídeo, talvez por não me conhecer, talvez porque o canal Revelações da Bíblia ainda é um canal ainda considerado um canal pequeno, mas eu tenho estudado muito sobre o assunto e eu tenho conhecimento sobre essa questão das profecias, principalmente as profecias ditas de hoje em dia. Muitos profetas têm profetizado muitas coisas por aí e muita gente tem estado preocupado por não entender realmente o contexto do que é uma profecia, de como analisar uma profecia. Então, se você quiser realmente saber analisar uma profecia, fique até o final desse vídeo, porque você vai ser abençoado com informações importantes. Meus queridos, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a profecia é que nem sempre uma profecia ela tem um teor inevitável, tá? Porque a profecia, às vezes, ela tem um contexto mais de exortação, um contexto mais de aviso, prenúncio de algo para que as pessoas se voltem para Deus. Tá? Existe um propósito na profecia. E dentro desse propósito da profecia, existem alegorias, que às vezes são faladas e muita gente não sabe interpretar essas alegorias. No Antigo Testamento, Deus ele usava muitos termos alegóricos, força de expressão e até mesmo aí símbolos para identificar o que ia acontecer com aquela nação. Você vai ver no livro de Jeremias mesmo, o Senhor falando para Jeremias. O que você vê de Jeremias? Ele diz que vê uma panela e essa panela está cheia de pedaços de carne e estava borbulhando. Aquilo ali era uma alusão, aquilo era uma referência ao que ia acontecer com Judá. No caso do rei, não atentar para a palavra do Senhor e se desfazer dos ídolos, dos balins, dos deuses estranhos que ele ali estava adorando e fazendo o povo também se desviar do Senhor. Então ali era uma profecia que estava simbolizando que os caldeus, os caldeus aqui, os babilônicos, para dar luz ao que vai acontecer. Às vezes Deus usa ali alegorias, até mesmo forças da natureza, para poder passar essa mensagem para o povo. Nós temos que analisar as profecias nos baseando em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. E nós não devemos desprezar as profecias, mas temos que analisar e entender o que é bom. Hoje, a função profética ela é dada mais por... Eles tinham uma responsabilidade muito maior. Por exemplo, muitos profetas da antiguidade, antes daquela profecia se cumprir, a profecia se cumpria no próprio corpo, nos próprios membros. A Bíblia vai dizer que Isaías pregou por 3 anos despido, nu, fazendo ali uma referência ao que aconteceria com o Egito, com a Síria, por conta ali das coisas que eles estavam praticando ali contra o Senhor, e Deus iria trazer esse castigo. Então ele diz lá na frente, portanto, assim como Isaías andou nu durante 3 anos, vocês também andarão mostrando as nádegas, falando sobre a vergonha que eles iriam passar. Hoje em dia, os profetas eles têm que conviver com as críticas, porque nem sempre a profecia ela é uma profecia genuína, nem sempre a profecia ela tem esse aspecto de responsabilidade tão grande como era antigamente. Hoje, no tempo da graça, vivemos na graça. Hoje, a sentença para um profeta ou por uma profecia errada, até mesmo usando o nome de Deus, ela será julgada no juízo final. Tanto é que tal profeta, hoje ele pode se arrepender e parar de profetizar coisas que não vêm da parte de Deus. Na antiguidade, não. Se um profeta entenda que Deus é o Senhor que realmente está no meio do seu povo e que realmente aplica ali os seus desígnios, a sua vontade, para se fazer notório de que Ele é o único e verdadeiro Deus. Tá? Nós temos que analisar também que as profecias, elas não são, nem toda profecia ela tem efeito inevitável. Tá? Todas as profecias que trazem, porque existe nessa profecia uma condição. Toda profecia que traz condição são profecias evitáveis. Olha, se vocês não orar, olha, se vocês não buscar, olha, se vocês não se arrepender, isso vai acontecer. E existem profecias também que são profecias que são inevitáveis. Essas profecias, elas têm caráter mais direto. Ela vem trazendo informações e detalhes mais concretos do que vai acontecer. E a maioria das vezes que essas profecias inevitáveis são profetizadas, ela traz ali uma evidente amostra da soberania de Deus, do caráter de Deus aplicado naquela profecia, como por exemplo, o Senhor disse, tão certo como eu vivo, isso vai acontecer. Tá? O Senhor falou,
eu farei, assim diz o Senhor. Então Deus está colocando o seu caráter. Aí você fala assim, mas irmão, e tem muitos profetas que falam, Deus falou, Deus falou. Nesse contexto aí, a situação do julgamento da parte de Deus, como eu falei, vai se dar no juízo final. Ele tem que entender que Deus ele já tem tudo preparado, e a Bíblia diz que a força já está colocada na raiz. Então aqueles que praticam aquilo que Deus não falou, o que diz que ele fala, o que ele falou, sendo que ele não disse nada, essas pessoas aí vão sofrer consequências no futuro. E nessa visão que eu tive, nessa revelação que eu tive, foi praticamente um sonho, mas foi algo muito revelador. E eu vi uma onda muito grande que se projetava do lado do Oriente. Na verdade, no sonho não era uma onda, eu vi era uma nuvem, era como se fosse uma nuvem que eu vi uma nuvem vindo do Oriente, essa nuvem tocava no céu. Só que o que me chamava a atenção era que quando eu olhava para a água, porque minha casa assim, é voltada para o lado do rio, a água começava a secar. E quando a água começava a secar, na minha mente veio aquele pensamento, bom, se a água começa a recuar, né, segundo os pesquisadores, né, os cientistas aí, é porque um tsunami está se formando. E quando eu olhava para o horizonte, eu percebia que aquilo não era uma nuvem, era uma coluna de água que tocava o céu. Nesse momento, eu entendia que uma grande onda estava vindo do lado do Oriente. E eu chamava minha família para a gente subir, correndo, subir no maior monte que tinha na cidade. E eu lembro que eu pegava minha mãe, pegava meus irmãos, e chamava eles e levava para esse monte. Quando chegava lá em cima, a minha família já estava lá dentro, numa casa, todo mundo de branco, e aquela onda passava. Quando aquela onda passava, eu via milhares de pessoas mortas. Milhares de pessoas mortas, boiando. Eu via barcos revirados, navios revirados. E eu pensava, meu Deus, que livramento foi esse? E de repente eu acordava. Eu não fui para as redes sociais. Está vindo uma doença aí e Deus está mandando, está pedindo para que vocês orem, unjam as suas casas, porque muita gente vai morrer, muitas pessoas Deus vai levar, e é uma doença muito terrível que está vindo. Nesse momento, eu comecei a associar o sonho que eu tive com a profecia dele, com as palavras que ele falou. Eu falei, meu Deus, será que é isso que vai acontecer? E depois, mais ou menos depois de 6 meses, a Covid surgiu. E o primeiro foco foi na China, a China lado do Oriente. Então, eu entendi que Deus estava falando para mim, está vindo uma doença, e essa doença está vindo do lado do Oriente. E realmente, o foco foi na China, e veio, e acabou essa situação, como todo mundo sabe. Então, meus queridos, nem sempre uma profecia é aquela alegoria que está sendo falada, é aquilo que vai acontecer. Contudo, é necessário estar atento para as profecias. Não devemos julgar o profeta, porque o profeta ele tem ali uma ação particular com Deus. E diante disso nós não podemos julgar, nós temos que analisar a profecia, tá? E reter o que é bom, como diz lá, como eu falei aqui. Nós devemos aqui analisar as profecias, não devemos rejeitar, né? Desprezar as profecias, mas analisar elas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Analisar as profecias e reter o que é bom. Então, meus queridos, não fiquem aí angustiados quando surgir alguma profecia. Não fiquem com medo logo nisso. Vão orar, vão pedir ali a orientação do Senhor. Porque as profecias, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, e nem toda profecia, ela precisa realmente de fato se cumprir. Porque ela tem um propósito simplesmente de exortação, tá? De chamar a atenção, fazer as pessoas se voltar para Deus, porque da água que veio, aquela situação toda que veio aí. E tem outras profecias aí que estão falando aí, e é necessário estar analisando. Tá? Mas que eu estarei fazendo outros vídeos aqui em relação a isso. Espero que vocês gostem, tá bom? Esse aqui foi mais um vídeo. Deus abençoe vocês, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Aí com sua dúvida, com sua pergunta, que no momento certo eu vou lá e respondo vocês. Se quiser fazer parte do grupo de membros, do lado do sininho tá lá, seja membro, você vai ter aí algumas prioridades, né? Então, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.